Amém, queridos? A você que nos acompanha também de casa, seja muito bem-vindo à Igreja Batista Central de Cláudio. Nós estamos numa série de mensagem assim, abençoada, e hoje não vai ser diferente. Deus vai derramar muita coisa em nossos corações hoje. E o tema nessa noite é de todo o coração. E hoje nós vamos ver qual era o segredo da adoração de Davi. E é algo impactante. Fique de pé comigo, nós vamos ler a palavra de Deus e com reverência, com temor, nós vamos colocar diante do nosso Deus. Põe a mão no teu coração, é aqui que Deus fala, é neste lugar, onde o amor concentra, onde de todo o nosso coração, que é a palavra dessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o nosso coração é terra boa, é coração receptível, está aberto à Tua palavra. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, fala ao coração do Teu povo, porque foi para isso que nós viemos aqui nesta noite, para prestar um culto ao Senhor, adorar o Senhor, orar ao Senhor e receber uma palavra do Senhor. Por isso, ó Pai, fale a cada coração nessa noite, tira todas as barreiras, Pai, que talvez possa surgir no mundo espiritual, desfaça todas as barreiras e prepara o nosso coração como uma terra fértil que vai receber a semente do Evangelho. Fala conosco hoje, Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Amém. Aleluia. Pode se assentar. O nosso tema é de todo o coração. Repita comigo, de todo o coração. Deus tem nos dado, nesses últimos dias, você está vendo ali uma tenda, não é? Que é uma direção daquilo que Deus tem falado conosco sobre o tabernáculo ou a tenda de Davi. Ali dentro nós temos uma réplica da Arca da Aliança que representava a presença manifesta de Deus. E Deus nos levou, e nós temos falado lá de Atos capítulo de 15, 16, que diz que depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e restaurarei para o restante dos homens, para que os restantes dos homens busquem ao Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Então, quando Deus fala lá em Amós capítulo 9, que Ele estaria profetizando que Deus estaria reedificando o tabernáculo de Davi, era falando o seguinte: eu vou ajudar o povo a buscar verdadeiramente ao Senhor. Então, essa profecia de Amós 9, que se cumpre em Atos 15, é homens pecadores, homens falhos como Davi, buscando a Deus de uma forma diferente, não buscando a Deus de qualquer jeito, mas buscando a Deus de todo o coração. Então o segredo do tabernáculo de Davi não era de um homem perfeito que adorava a Deus, mas de um homem apaixonado por seu Deus. Entende, gente? Não é homem perfeito, porque não existe homem perfeito. Davi não era perfeito, eu não sou perfeito, mas se o meu coração, se o que você faz é de todo o coração para Deus, é o seu melhor para Deus, esse é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Então Deus não está procurando pessoas perfeitas, porque Deus não vai achar ninguém perfeito, mas Deus está procurando pessoas apaixonadas por Ele, pessoas que é capaz de fazer loucuras por Ele. Eu passei esse final de semana estudando o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Eu li o 1 Samuel e o 2 Samuel, 55 capítulos. A história de Davi começa em 1 Samuel capítulo 16. De todo o coração. E interessante que quando Deus envia o profeta Samuel na casa de Jessé para escolher um homem
que era o futuro rei. Em 1 Samuel 16, 7, eu vou ler só, não preciso de abrir talvez para ganhar tempo. Fala o seguinte: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Falando do irmão mais velho de Davi. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Mas Deus vê o coração. Quando Deus olhou para escolher Davi, Deus não olhou a força de Davi, a habilidade de Davi, a capacidade de liderança de Davi. Deus olhou o coração de Davi. Quando Deus fala que vai restaurar o tabernáculo de Davi, Deus está falando: eu vou buscar adoradores que me adoram de todo o seu coração. Esse é o segredo. Quando Deus escolhe Davi, Ele fala com Samuel o seguinte: Samuel, não vai pela aparência, porque parece ser uma pessoa bonita, boa, santa, preparada. Vai pelo coração. E você não conhece o coração, mas eu conheço o coração. Então, reedificar o tabernáculo de Davi é Deus encontrar pessoas que verdadeiramente são apaixonadas por Ele, ama Ele. E eu li esses 1 Samuel e 2 Samuel, e eu não encontrei na Bíblia um homem mais apaixonado por Deus do que Davi. Eu fiquei a semana inteira, tudo que era mensagem sobre Davi, e na Bíblia eu fui lendo e ouvindo. E eu não encontrei na Bíblia alguém que fizesse mais loucura por Deus do que Davi. A primeira loucura para você ver o coração de Davi é que ele é escolhido em 1 Samuel capítulo 16. Já no capítulo 17, a primeira loucura dele é enfrentar um gigante chamado Golias. De cara, ele já encara um homem gigantão, fortão, que estava desafiando. E sabe o que moveu o coração de Davi? Sabe o que moveu o coração de Davi? Porque ele insultou o Deus vivo. E 1 Samuel 17, ele fala: quem é esse incircunciso para falar mal do Deus de Israel? Vou lá arrebentar a boca dele. O que motivou Davi não foi porque o rei prometeu riquezas e a filha dele. Foi porque ele ofendeu o Deus dele. Ele falou: eu mato ele. Fala mal de mim, fala mal do meu pai, mas não fala mal do meu Deus não. Ele comprou a briga de Deus. Davi comprou a briga de Deus. Será que Deus acha um homem assim ainda, gente? Tem ainda nessa terra? Será que ainda existe algum pastor, algum homem que é capaz de fazer isso? Comprar a briga de Deus? Dar a sua vida por Deus? Correr o risco como ele correu, de todo o coração para Deus? E ele, para convencer Saul, para deixar, porque Saul falou: você é um moleque, menino novo, despreparado. E ele falou: não, mas aqui eu matei um urso, eu matei um leão, e Deus vai me salvar. Não sei se essa história era verdade ou não, mas ele quis convencer Saul e deu certo. Ele falou: já que então você está falando que já conseguiu até matar um leão, um urso, então não vai ser diferente. Mas esse é o coração. Ser um homem segundo o coração de Deus. Então, quando em Atos 13, 22, esse compensa lançar ali, abrir. Atos 13, 22, diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhei: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Por que ele era um homem segundo o coração? Por que Davi era um homem segundo o coração? Mas ele matou
Ele adulterou. Por que ele era um segundo coração? Ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi era o homem que, se Deus falasse algo, ele ia lá e fazia qualquer loucura por Deus. A primeira foi com Golias. Ele está ofendendo meu Deus? Foi lá, pegou a pedra, mandou na testa dele, matou. E aí Saul ia dar uma esposa para ele, a Mical. Só que aí ele falou: mas eu não vou dar senão, você tem que dar um dote, só para você conhecer um pouco Davi. E aí ele falou: o que você quer? Eu não tenho dinheiro. Davi fala com Saul. Ele falou: não, você vai no acampamento dos filisteus, pega 100 crepúsculo do pênis dali, como se tivesse assim, castra os homens lá, os filisteus, traz 100 para mim. Ele falou: beleza. Ele pulou lá no arraial dos inimigos, trouxe 200. Olha o homem que nós estamos falando dele. O rei pediu 100. Castra 100 homens lá filisteu e traz aqui para eu ver. Que era inimigo dele, ele não gostava, e trouxe 200. Você falou: 200 serve? Você quer que eu volte lá para buscar mais? Esse era Davi. Quão longe de nós. Se Deus nos pede tão pouco e a gente não faz nem o pouco que Deus está nos querendo. Só para você entender por que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Certa vez, ele queria fazer um altar e ele não tinha a terra. E ele vai comprar essa terra de um tal de Araúna. E o Araúna viu que ele era o rei e tal, quis dar terra para ele, igual a gente aqui. Tipo assim, um cara, empresário aqui, falando: vou doar essa área aqui para vocês construir a igreja. Opa, glória a Deus, Deus ouviu nossa oração. Sabe o que ele falou? 2 Samuel capítulo 24, versículo 23. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Não oferecerei ao meu Deus oferta que não me custe nada. E eu compro a eira e os bois por 50 peças de prata. E nós queremos tudo de graça. Tirar 20 reais para ofertar, misericórdia. É muito para Deus, gente. O homem deu a terra para ele fazer altar. Ele falou: de maneira alguma. Como eu posso oferecer algo a Deus que não vai me custar? Aí eu te pergunto nessa noite: o que você tem feito que tem custado algo para Deus? Porque eu só serei um homem segundo o coração de Deus quando eu sou capaz de oferecer algo a Deus que me custe muito. Que me custe algo. Se eu estou adorando aqui e não tenho sacrificado em nada, você é um músico igual que está lá cantando para Ivete Sangalo, a mesma coisa. Mesma coisa. Porque não há sacrifício, não há louvor, se não há o coração naquilo que você faz. Jesus disse certa vez, Mateus capítulo 6, dizendo que onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Mateus 6, 21. E esse era o segredo de Davi. O coração de Davi estava na presença de Deus. Na presença de Deus. Tudo que Davi queria era Deus. Era estar perto de Deus. E toda a sua vida foi buscando a Deus. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. O coração de Davi estava na presença de Deus. A ponto, essa era a expressão. A expressão de amor de Davi era radical, gente. Era radical. Não houve alguém que amasse Deus tão radicalmente como Davi. Não houve. Por isso Deus foi capaz de falar: um homem segundo o meu coração. Não um homem perfeito, mas um homem que eu nunca vi expressar amor por um Deus como Davi.
e reestabelecer, reedificar o tabernáculo de Davi. É Deus encontrar neste lugar homens e mulheres apaixonadas por Deus como Davi, capaz de fazer sacrifícios em prol de Deus, mesmo que lhe custe coisas, como custou para Davi. O homem que mais fez loucuras foi Davi. E de todo o coração. O que é fazer algo de todo o seu coração? É estar apaixonado. Paixão. Davi tinha paixão por Deus. O tabernáculo de Moisés era o que eu e você faz, o rito religioso. Domingo eu vou na igreja, eu sento, recebo uma bênção, uma palavra motivacional da Bíblia e vou viver minha vida normal. Esse é o tabernáculo de Davi, de Moisés. Mas o tabernáculo de Davi não, os homens iam, não tinha mais cortina, não tinha separação. Chegavam, um pegava o violão, o outro a bateria, e eles adoravam a Deus. Porque o tabernáculo de Davi era o gentio e não era mais uma família de Levi. Porque no tabernáculo de Moisés só a família de Levi podia estar lá. E isso é o grande problema. Porque foi o que levou a família de Eli a pecar. Ofni e Finéias, já que nós somos a última Coca-Cola do deserto, então, a mais importante, então começaram a fazer de qualquer jeito para Deus. Aí Deus abriu para outras famílias, família de Asaf, de Jebutom, que foi uma das pregações que eu fiz há 3 domingos atrás. E aí abriu-se adoração para quem? Para todo aquele cujo coração quer amar a Deus. Antes a adoração, o serviço a Deus era só para quem tinha título. Você é pastor? Então você pode subir aqui e pregar, mesmo que esteja em pecado. Tabernáculo de Moisés. Mas você tem um título, você veio da família de Levi. Por isso que Ofni e Finéias, que eram filhos do sumo sacerdote Eli, mesmo em pecado, estava lá servindo. Mas já na tenda, no tabernáculo de Davi, homens e mulheres simples, mas que o coração faz do melhor para Deus. E é isso que Deus quer. Esse é o nível de relacionamento que Deus quer conosco. De pessoas apaixonadas por Deus. E a paixão. Eu pesquisei, o dicionário Aurélio diz que paixão é um sentimento ou emoção levados ao mais alto grau de intensidade, sobrepondo inclusive a lucidez e a razão. Vou definir, o dicionário Aurélio definiu paixão. Paixão é quando você age com sentimento, com alto grau de intensidade, a ponto de sobrepor a razão, a lucidez. É aquela pessoa apaixonada, aquela mocinha apaixonada, que louca, que corta o pulso, que pula do prédio porque o namorado não quer namorar com ela. Sobrepôs a razão. As coisas que Davi fazia, era tão apaixonado por Deus, porque do lado humano, ele falava assim, o que eles vão pensar de mim? Mas de Deus, ele fazia para Deus. Vocês lembram quando Mical, filha de Saul, desprezou ele porque ele dançava de certa forma, que ele parecia um vadio? Que apareceu a sua túnica, ele tinha túnicas de linhos e no pular demais parece que começou a mostrar talvez a cueca dele. Gente, ele estava pouco se lixando porque os outros iam pensar. Porque a paixão dele sobrepôs a lucidez e a razão. Onde estão os Davis de hoje? Onde tem alguém apaixonado por Deus hoje? Me fala que eu vou para aquela igreja. Me fala onde tem esse homem hoje que eu vou congregar naquela igreja. Onde tem pessoas capazes disso hoje, gente? Onde estão os Davis dessa geração? Pessoas apaixonadas a ponto de não se importar com a sua reputação, com o seu nome, com o que as pessoas vão pensar dela. Nós viemos para o culto mais querendo agradar homens do que agradar Deus. Pastores, para ter sucesso na pregação, tem que fazer pregação que agrade você e não a Deus.
Se a gente faz pregação que agrada a homem, a gente tem sucesso no Instagram. Se você fizer pregações que agradam a Deus, ninguém quer te ouvir. Porque não te motiva. Porque as pessoas olham as aparências, elas não olham o coração. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje do Tiago Brunelli contando que, ele falando assim, eu não posso a hora que os meus meninos estão agarrando o cabelo um do outro, enfiando o dedo no olho do outro, não. Só quando eles estão com a Bíblia, aí eu vou lá e posto. Ele falando isso. Na hora que eu estou brigando com a minha esposa, eu não filmo e mando para o Instagram, não. Mas na hora que nós estamos lá saindo do restaurante, aí eu posto. Na hora que eu estou viajando de ônibus, eu não conto, não postava. Mas na hora que eu entrava no avião, eu fazia um selfie indo para tal lugar. Paixão é um sentimento do mais alto grau de intensidade. Ser um homem segundo o coração de Deus é você levar seu relacionamento com Deus ao mais alto grau de intensidade. E você falar, mas qual que é a razão? Não, a razão é isso, você não preocupar com a razão. Outra palavra que mexeu muito comigo é a palavra entusiasmos. Entusiasmo. Não tinha ninguém mais fervoroso, mais entusiasmado do que Davi. Não tinha. A adoração dele era uma coisa de doido. A ponto dele colocar 4.000 músicos para adorar. 4.000, gente. 238 cantores, 24 horas diante da arca. Se isso não é entusiasmo, um homem que sacrifica 144.000 bois, em oferecendo em adoração para ter a arca chegar em Jerusalém. A palavra entusiasmo vem do grego em e ziasmo vem de theos. Literalmente a palavra entusiasmo significa em Deus. Em Deus. Originalmente significa inspiração ou possessão por uma entidade divina ou pela presença de Deus. Uma pessoa entusiasmada está disposta a enfrentar dificuldades, desafios, não se deixando abater e transmitindo confiança aos demais ao seu redor. Então a palavra entusiasmo é de dentro, e theos, que é de teologia, de Deus. Então quando você toca, quando eu prego entusiasmado, eu estou pregando de Deus. Eu estou tirando de dentro, Deus de dentro de mim. Isso é a palavra entusiasmo. Por isso que às vezes você chega, fica de qualquer jeito, não bate palma, não canta, não tem entusiasmo. Quer dizer, não tem Deus dentro de você. Porque a palavra entusiasmo significa em Deus dentro de você. Dentro de você. Por isso quando você vê alguém entusiasmada, amando a palavra, Deus está dentro daquela pessoa. Deus está dentro daquela pessoa. Porque tudo que nós não damos valor, nós perdemos. Tudo que nós não damos o devido valor, você perde. E a presença de Deus não é diferente. Nós perdemos a presença de Deus porque nós não a valorizamos. E aí você perdendo a presença de Deus, você perde os milagres. Você perde a unção. Você perde o agir de Deus na sua vida. Por que eu perdi? Porque você não valorizou. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobre tudo que eu devo guardar, guarde o seu coração, porque dele procede toda a fonte da vida. Hoje, o nosso irmão Antônio Marcos Quinho trouxe uma palavra sobre Judas maravilhosa. Quem não assistiu, entra lá no YouTube e assiste a palavra de hoje. Sobre o porquê Judas traiu Jesus.
E eu quero só complementar, Kim. João capítulo 13, versículo 2, dá um detalhe por que Judas traiu Jesus. João 13, 2 diz o seguinte: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração, na tradução aqui, na NVI não tem, tá aí mesmo. Durante a ceia, tendo já o diabo o quê? Posto aonde? Por que Judas traiu Jesus? Só esse versículo te ajudaria na pregação de hoje. Porque Judas não guardou o seu coração. Por que você morre espiritualmente? Porque você não guarda o seu coração do pecado. Vai o diabo e rouba o seu dom, rouba o seu chamado, rouba o seu talento, rouba a sua adoração, rouba a sua pregação. Quantos não têm guardado o seu coração e têm deixado Satanás roubar? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Outro que errou na adoração, abra aí para nós, projeta lá, Atos capítulo 5, versículo 3. Alguém que veio trazer oferta e olha o que aconteceu. Por que ele errou e por que nós erramos? Atos 5, 3. Perguntou então Pedro, Ananias, como você permitiu? Na tradução NVI. Como você permitiu que o diabo, o quê? Como que você permitiu que o diabo enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Deus falou profundamente comigo. Judas e Ananias tiveram o mesmo problema. Por conta do dinheiro, não guardou o seu coração. E os dois tiveram o mesmo fim. Morreram. Um se precipitou, suicídio. E o outro foi fulminado, porque mentiu. Um mentiu sentando à mesa e beijando a face de Jesus, se passando por um amigo. E o outro se passando por um discípulo fiel. Eu estou contigo na igreja, pode contar comigo. Só que eu não vou te ajudar. Mas aqui, eu estou aqui na igreja com você. Só que a minha parte eu vou reter. Igreja, guarda o seu coração. Você não é melhor que Judas. Você não é melhor que Ananias e nem Safira. Se Satanás conseguiu entrar no coração dele e roubar um propósito, cuidado para que o diabo não entre no seu coração e rouba um propósito de Deus na sua vida. Davi, eu estudei a vida de Davi, 51 capítulos, 55 capítulos. Davi só errou 2 vezes. 2. Procura quantos pecados Davi cometeu? 2. Um em 2 Samuel capítulo 12, por ele ter visto a mulher de Urias tomando banho, adulterou com ela e depois mandou matar o marido dela. E o segundo foi quando no final ele faz um censo, porque ele tinha muitos guerreiros e tal, para mostrar o exército dele. Deus não se agradou da arrogância dele ter feito um censo. Foram os 2 pecados de Davi. Procura na Bíblia, eu te desafio, leia de 1 Samuel capítulo 16, começa a história dele, até o último capítulo 24 de 2 Samuel. Procura mais pecados de Davi. Davi pecou 2 vezes. A história de Davi de 1 Samuel capítulo 16, a 2 Samuel capítulo 12, até ele não ter ido para a guerra, porque a Bíblia começa falando o seguinte: era abril, o mês que os reis iam para a guerra. Davi não foi, quer dizer, estava no lugar errado. Começou o pecado dele ali. Igual a gente, às vezes a gente está no lugar errado com a pessoa errada. Seu pecado começou ali. Sansão caiu porque ele estava no lugar errado com a pessoa errada e brincou com aquilo. E aí o que aconteceu? Um homem que só tinha vitórias, currículo impecável,
Numa tarde, ele acorda e vê a mulher tomando banho. E cobiçou, trouxe, deitou-se com ela. Ela engravidou, tentou esconder o pecado, mas nós servimos a Deus que nunca vai esconder o pecado. Trouxe o pecado, Natã, o profeta, foi lá. A partir daquele dia que ele pecou, a vida dele foi só precipício, só dor de cabeça. Um filho logo após estuprou a outra filha, Tamar. Um outro filho quis matar ele. O reino foi dividido. Já não havia mais uma união, um só povo. Agora tinha Jeroboão de um lado e Roboão do outro, e Jeroboão do outro. Judá no norte e no sul. Norte e sul, Israel e Judá, norte e sul. Era um reino só, agora um disputa com o outro. Entende, gente? Era um homem segundo o coração de Deus. Um homem apaixonado por Deus que não guardou o seu coração em um momento. E ele não guardar o seu coração naquele momento lhe custou a vida de um filho. O filho dele morreu por conta disso. Ele se arrependeu sinceramente, Deus perdoou. Se você ler 2 Samuel capítulo 24, 23, é cânticos de Davi. E Davi falando que Deus o havia perdoado. Só que desencadeou uma série de derrotas, de fracasso na vida dele e na sua família. Porque homem segundo o coração de Deus pode viver fora do propósito de Deus. Por isso Deus fala que reedificaria a tenda, o tabernáculo de Davi. Porque seus muros estavam em ruínas. Estava tudo acabado. Mas Deus tinha uma promessa para ele. E Deus tinha uma promessa para Davi. Davi era apaixonado por Deus. O Salmo 27, 4. Olha aqui o que Davi fala. Salmo 27, 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a procurarei, a buscarei. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha o que Davi queria. Olha o que Davi queria. Viver na casa do Senhor todos os dias. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação. Hoje as pessoas pecam, os inimigos se levantam, elas fogem da igreja, elas fogem de Deus, elas fogem dos pastores. Enquanto tinha que ser o contrário, na hora que você pecar, você tinha que enfiar aqui dentro e falar, me tranca aqui, não deixa eu sair daqui. Davi, ele pecava, o refúgio dele era ir para a tenda. Hoje a gente peca e usa como desculpa para não querer mais fazer nada para Deus. É assim que funciona. É igual um adultério. A lei fala que se só pode separar da pessoa se for por causa de adultério. Mas não está vivendo bem, não tem amor, não tem nada, aquela coisa, que casamento todo destruído, mas como não adulterou, não podia separar. Aí a pessoa tem uma brilhante ideia, falou, então, se o que eu preciso para separar é o adultério, então deixa eu ir ali, deixa eu procurar alguém para me ajudar ali. Vai lá e adultera. Aí chega e fala assim, agora eu posso separar, né? Porque se era o problema era adulterar, então eu já fui lá, já fiz, vem cá, separei aqui. Muitos cristãos hoje fazem a mesma coisa com Deus. Ah, não vou servir na igreja, por que isso? Por que o irmão? Por que isso? Então você quer afastar da igreja? Beleza, então vai ali, peca ali, vai lá, eu pequei. Só falar com a gente, olha pastor, eu pequei, não posso mais tocar aqui não, fazer isso. Ou servir, ou ser diácono. Ao invés da pessoa buscar lugar em arrependimento, ela busca lugar de desculpas. E hoje vivemos numa geração que não busca lugar de arrependimento, busca lugar de desculpa. Qual é o defeito que eu vou encontrar na igreja para eu não me envolver com ela? Qual é o defeito que eu vou encontrar no pastor
para eu poder não fazer nada. Hoje há uma geração de pessoas que vão assim. Vão para Deus não para buscar a Deus. Vão para Deus, vão na igreja com o intuito de aquilo me faz bem. E a partir do momento que aquilo talvez não me faça tão bem, eu deixo de ir. Mas a presença de Deus fazia bem enquanto Davi estava em santidade. E ela fazia mal para Davi quando ele pecava e se amargurava até ele se arrepender. E ele falava isso. E ele dizia o seguinte: então uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, contemplar a bondade do Senhor, buscar sua orientação. Pois no dia da adversidade, se você está enfrentando a adversidade, Deus vai te guardar no lugar dele, é na casa dele. Não é lá na rua, não é trancado num quarto, morrendo de depressão, enchendo de remédio. É na casa dele que você será restaurado. É na presença de Deus que você será restaurado. Não é ficando sozinho, se culpando, ninguém me ama, ninguém me gosta, porque só o diabo, Satanás é que está alimentando esse pensamento no seu coração. Porque eu só conheço um que trabalha com remorso, Satanás. Deus não trabalha com remorso, Deus trabalha com arrependimento. Deus trabalha com arrependimento. Quem trabalha com remorso é o diabo. Que depois que Judas trai, ele joga aquelas moedas, ele sai chorando e procura um precipício para suicidar, para ver se achava lugar de arrependimento nele. Mas não foi Deus que colocou aquele sentimento. Ele fala que foi Satanás que acusou. Paixão de Cristo mostra os demôniozinhos atormentando ele. E falou: viu o que você fez? É o diabo que trabalha com remorso. Deus trabalha com arrependimento. Deus trabalha com amor genuíno. Ou você passa a amar e a servir a Deus de todo o seu coração, ou você vai viver a vida inteira à margem, achando que está servindo a Deus, e está apenas numa religiosidade vazia, onde você não encontra Deus neste lugar. Pois no dia ele vai: então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Davi saía 7 vezes do palácio para ir na tenda que ficava no fundo do palácio, no Monte Sião. 7 vezes por dia ele ia lá para adorar a Deus, enquanto tinha que lutar contra os filisteus. 7 vezes por dia. Quantas vezes você vem na presença de Deus? Quantas vezes você vem na igreja? Davi vinha 7 vezes por dia, fazendo um símbolo da tenda do tabernáculo, como se fosse a igreja, um lugar de adoração, de palavra, de oração. Davi ia 7 vezes por dia na presença de Deus. Nós vamos 1 vez por semana. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamação. Cantarei louvores ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo o Senhor. Tem misericórdia de mim e responde. A teu respeito diz... Ao teu respeito diz... É o versículo 8. Ao teu respeito diz quem? De todo o coração. Ao teu respeito diz o meu coração. O coração é que busca a Deus. Buscando a Deus de todo o coração. O meu coração, a teu respeito, o meu coração fala: busque a minha face. A minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Olha o coração de Davi. A motivação de Davi era buscar a face de Deus. Por que a face de Deus e não Deus? Eu gosto desses detalhes. Por que Davi falou assim: buscarei o Senhor? Mas por que a face de Deus? Alguém ousa responder? Parabéns, Felício. Buscar face, olhar nos olhos.
um relacionamento de mesa, de estar de frente com a pessoa. Ali Davi está falando assim, eu não contento em estar com Deus, mas de estar frente a frente com Deus. Olhar os olhos dele. Buscarei a face dele, quer dizer, só olha a face quem está de frente de Deus. Só vai ver a face de Deus quem estiver de frente para Deus. Eu só vou enxergar a face da pessoa, o rosto da pessoa, se eu estiver perto dela. Se ela estiver a 1 quilômetro de mim, como é que eu vou ver o rosto dela? Se ela está sorrindo. Por isso Davi orava, Salmos 51:10, nós cantamos. A oração de Davi sempre é assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Um adorador tem que orar todos os dias e pedir, Deus, me dê um coração puro. Porque se o seu coração contaminar, toda a sua adoração estará contaminada. Se o meu coração estiver contaminado por uma raiva, por uma decepção com a igreja, com pessoas, a minha pregação não vai ser de coração de Deus, vai ser a minha extensão do meu descontentamento ou da minha raiva que eu vou transferir para a igreja. Se a pessoa vai adorar a Deus aqui e ela está com o coração contaminado por alguma raiva, por algo, aquilo vai, porque o coração é a fonte de tudo. E se a fonte se contaminar, toda a água que virá ali vai estar contaminada. Então, se eu fizer algo para Deus, se o meu coração não estiver certo, o que eu fizer dali para frente está tudo errado, mesmo que eu estou fazendo para Deus. Mesmo que eu esteja fazendo para Deus. Mas se a intenção do meu coração estiver contaminado, como a de Lúcifer, Lúcifer adorava a Deus, mas sem a simplicidade, sem a bondade, sem a humildade. O coração de Lúcifer estava contaminado. E ele adorava a Deus com o coração contaminado. Até o dia que Deus deu um basta. Ele não tinha um coração puro. Lúcifer tinha um coração contaminado. E isso afetou o seu relacionamento com Deus. Porque todas as pessoas que estão com o seu coração contaminado por decepção, com rancor, não vai conseguir ter um relacionamento saudável com Deus. E no nosso meio não falta pessoas que chegam aqui quebradas emocionalmente, feridas por decepções que o mundo causou. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de qualquer jeito. Está assim na sua Bíblia? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes a hora que você quiser. Está assim não? Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o coração. Você só vai poder falar que você participou de um culto quando você falasse, ó, eu fiz de todo o coração. Você só pode falar que adorou a Deus não quando você cantar uma música, porque qualquer um, a Anitta canta música também de Deus, para Deus se quiser. Ela tem capacidade para cantar. Qualquer um tem. Não precisa ser alguém aqui não. Mas você pode falar que adorou a Deus só quando você fez de todo o seu coração. Você pode frequentar qualquer igreja que você quiser. Deus está pouco preocupado com isso. Ele está preocupado se você está fazendo de todo o seu coração aquilo lá. Que aí não importa se você está na Deus e Amor, na Quadrangular, na Universal, na Católica. Porque tem muitas pessoas na igreja católica com o coração em Deus e serão salvas. E muita gente dentro da igreja aqui com o coração longe de Deus e vai se perder. Porque o que determina a condição não é o lugar que você está, é o coração que você tem.
Por isso Deus olha o coração. Você vai olhar e julgar, né? Lá naquela igreja, olha, todo mundo usa terno, todo mundo, olha para você ver, sacrifica, não usa maquiagem. Então, né? Quer dizer, esse pessoal, mas você não olhou o coração deles. Às vezes você olha uma pessoa, uma roupa comum, simples. Ah, isso não deve ter Deus, não. Você não conhece o coração dessa pessoa. Não guardar o coração significa você julgar as pessoas pela aparência e não pelo coração que ela tem. Cuidado, guarde o seu coração. Primeiro Samuel 12, 24 diz: servi fielmente de todo o coração, porque vede quão gloriosa coisa vos fez. E eu termino, o último versículo que eu gostaria para hoje, já vai dar 9 horas para a gente encerrar. É Marcos 12, 30, onde Jesus resume o maior mandamento. Porque os mandamentos são 660 da Torá. Nós conhecemos os 10 mandamentos, mas os 10 é o resumo de uma grande lei que é o Pentateuco, que são 660 mandamentos. E um dia eles perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento. Tipo assim, desse tanto de mandamentos, se eu fizer alguma coisa, o que é o mais importante? Se eu não dou conta de fazer tudo. Marcos 12, 30, Jesus disse assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Amar o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O que é amar a Deus com toda a sua força? É fazer o melhor que você pode para Deus. Isso é amar a Deus de todo o coração. Eu posso ir além, eu posso me sacrificar, eu posso fazer por Ele o que eu não faria por outra pessoa. Fazer de coração é você fazer para Deus o que talvez você não teria nem capacidade de fazer por você mesmo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o padrão de relacionamento que Deus quer ter com seus filhos.